Um cristão pode usar bermudas? Estava aqui meditando na palavra de Deus e encontrei fundamentos espirituais sobre este tema. Queria ler aqui para a nossa meditação no livro de Apocalipse, capítulo 16, versículo 15, que diz assim: Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Estava aqui meditando e entendendo na direção do Espírito Santo, como diz lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, está dizendo que nem tudo convém a um cristão. Nós sabemos que viemos do mundo do lamaçal de pecado, viemos da podridão, viemos da imoralidade, viemos da prostituição, da falta de ética, da falta de santidade, vivíamos na carnalidade, no desejo da nossa carne, como nos diz lá em Efésios capítulo 2, está dizendo que nós vivíamos nos deleites, nos prazeres da nossa carne, mas Deus ele foi lá, nos arrancou das potestades das trevas e nos trouxe para a sua presença. Nos gerou de novo pela sua palavra, nos trouxe temor, nos trouxe caráter, nos trouxe vergonha, nos trouxe pudor, honestidade, sinceridade, nos transformou em nova criatura. Mas este assunto é interessante porque hoje nós temos visto muitas pessoas cristãs, homens, com roupas de não cristão, com roupas de pessoas que não professam uma fé em Jesus Cristo, vivem escravo deste mundo, vivem escravo da sensualidade, vivem escravo da falta de respeito, mas o cristão, ele foi restaurado, o cristão ele foi regenerado, o cristão ele teve um encontro com o Espírito Santo e ele foi transformado em uma nova criatura, ele não é mais a mesma pessoa, ele não pode ser mais igual como ele era antes, porque a palavra de Deus ela transforma. Uma pessoa que se identifica como um cristão, como um servo de Deus, e não tem transformação de vida, não tem santidade, não tem mudança de vida, deixa a desejar, porque o Evangelho de Cristo ele transforma. O Evangelho de Cristo ele liberta. O Evangelho de Cristo ele traz uma nova visão, uma nova mente, um novo coração, um novo falar, um novo pensar, novas atitudes, novas vestes. Nos faz lembrar, como a Bíblia nos relata aqui no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 21, que Deus viu que o casal estava nu depois do pecado, depois que Adão pecou. Deus fez vestes de peles de animais e vestiu ao casal. Então, nos traz a entender que Deus, ele almeja que aquele que está em sua presença esteja vestido. Não pode andar nu, não pode andar numa forma irregular. O casal Adão e Eva, eles viviam na presença de Deus e não precisavam de vestimentas, mas também não percebiam que estavam nus. Eles não percebiam que estavam sem vestes, porque eram puros, eram espirituais, eles viviam a atmosfera do céu, eles viviam o clima do céu. Eles tinham uma comunhão com Deus, eles eram espirituais, mas ao pecar eles se tornaram carnais. E ali a atração do corpo, a sensualidade do casal começou a ser percebida, a nudez começou a ser percebida, houve uma atração física no corpo de um para com o outro, que a Bíblia também não reprova um casal desejar um ao outro o seu próprio corpo, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 7, do versículo 1 até o 5, está dizendo que o corpo da mulher é do marido e o corpo do marido é da esposa. Então não há nada demais na nudez de um casal, mas a nudez pública, algo que venha atrair a atenção dos outros, como nós vemos lamentavelmente muitas mulheres que são casadas, que têm os seus corpos para os seus maridos, mas elas têm um prazer, elas têm uma ostentação sobre ela de querer mostrar a beleza do seu corpo. Então ela tem o seu corpo para o seu marido namorá-la, para o seu marido coabitar com ela, um coabitar com o outro, mas ela anda nas ruas
fazendo os homens ficarem abrasados, desejando também os seus corpos. Elas dizem que são mulheres de pudor, mulheres de vergonha, mulheres casadas, mulheres que não dão liberdade a homens, mas elas se vestem de uma forma que atrai, que chama atenção, que provoca, que desperta o apetite sexual, e não convém a uma mulher cristã, principalmente, a nenhuma mulher decente, a mulher de pudor, mulher de respeito, ela não pode andar nas ruas fazendo os homens cobiçá-las, desejando o seu corpo com pensamentos impuros. Quantos pensamentos impuros passam na mente dos homens carnais, e o homem cristão também, se ele não vigiar, ele também cobiça e pensa coisas impuras. Então, desta forma, não convém a uma mulher que se diz uma mulher cristã se vestir de roupa provocante, a qual o mundo vive esta moda. A moda hoje é a mulher ser imoral, ser depravada, ser provocante, tem que ser vulgar. A Bíblia nos traz um caráter novo para a mulher e para o homem. Mas trazendo aqui a respeito do homem. O homem, ele é um cristão, soldado de Cristo, revestido do Espírito Santo. Nos vai lembrar aqui, onde a Bíblia nos diz aqui no livro de João, capítulo 21, versículo 7. Está dizendo que na ressurreição de Cristo, Jesus apareceu a várias pessoas e também apareceu a Pedro lá no mar, onde ele estava pescando, e Pedro estava no barco com roupa de pescador. Imagina uma bermuda, sem camisa, de bermuda, sem camisa, mas quando ele percebeu que era Jesus Cristo, que estava ali na beira do mar, onde ele mandara que ele lançasse a rede para o outro lado, que ele pescaram aquele peixe, e João, percebendo que era Cristo, quando ele falou para Pedro, é o Senhor, Pedro se envergonhou de estar com aquelas vestes diante de Jesus Cristo. Então ele pulou na água. João 21, versículo 7, está nos alertando isso, está nos afirmando isto. Então, o que significa? Entendemos que a mente de Pedro, restaurada pelo Espírito Santo, transformada, aprendendo os ensinamentos de Cristo, sabia que Jesus era Deus, sabia que Jesus era santo, e ele é santo e permanece santo para todo sempre. Então, diante de Cristo, diante da presença de Deus, não pode estar com roupas indecentes. O homem não pode estar de bermuda diante da presença de Deus. Mas onde é que o homem não pode ficar de bermuda? Em qualquer lugar ele não pode estar de bermuda. Por quê? Porque Jesus, ele está conosco em todos os lugares. Muitas vezes alguém pensa, mas eu não vou à igreja de bermuda nem de camiseta regata. Mas Jesus, ele habita em nós. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 diz que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então, Jesus está conosco na igreja, está conosco no trabalho, Jesus está presente em casa, ou Jesus não está presente na casa do cristão. Jesus, ele permanece em nossas vidas 24 horas. Mas algum zombador, escarnecedor diz, mas na hora que vai tomar banho, é hora decente, é hora digna de você se despir para tomar um banho em seu quarto, no seu banheiro. Não é inconveniente diante de Deus, porque Deus, senão Deus seria carrasco, Deus seria exagerado em cobrar de um ser humano. Mas o homem andar nas ruas ou em casa, muitas vezes alguém diz assim, escutamos algum obreiro, algum cristão dizendo, eu não fico de bermuda na rua, eu só fico dentro da minha casa, mas Jesus também está lá. O problema não é o lugar, o problema é a presença de Deus em todo momento em nossas vidas. Então nós devemos respeitá-lo, devemos honrá-lo, devemos louvar, devemos ter respeito à sua presença. Então, diante de qualquer lugar onde nós estivermos, Jesus está conosco, desde que nós tenhamos uma vida de temente diante dele, uma vida comprometida com ele, uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de conhecimento bíblico. Nós vamos ver que Jesus, ele está, nós sentimos a presença dele, sentimos o Espírito Santo em nossas vidas, falando conosco, todos os dias nos corrigindo, nos exortando, nos aconselhando, nos transformando em novas criaturas. Então nós lemos em Apocalipse capítulo 16, versículo 15, que disse que eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Então
nós encontramos aqui que Jesus está dizendo que convém que o homem ande de uma forma vestida decentemente, com pudor, com decência, com respeito, com modéstia, sem vaidade, sem mundanismo, sem carnalidade, chamando a atenção das pessoas para si, com um comportamento de um cristão, como um homem santificado, um homem regenerado, arrancado do mundo, que não é mais a mesma pessoa, como fala em 2 Coríntios 5,17, que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então não convém a um cristão estar de bermuda, porque ele está com roupas mundanas. Um cristão, um homem, ele tem que se comportar como um soldado. E nós encontramos aqui, em Mateus capítulo 28, versículo 20, Jesus dizendo: estou convosco todos os dias. Jesus está conosco todos os dias. Jesus está aqui, Jesus está aí onde você está. Jesus está lá na sua empresa, Jesus está lá na sua casa, Jesus está lá no meio dos seus amigos, no momento de lazer também Jesus está presente. A vida do cristão, ela é comprometida com Deus 24 horas, não é somente na igreja. Não é somente quando chega um pastor, às vezes na casa do cristão, e pega ele de bermuda, encontra a mulher dele com uma roupa inconveniente dentro de casa, ele corre com vergonha, se esconde do pastor, se esconde de um irmão, se esconde de uma irmã, muitas vezes. Não, o problema não é o homem, o problema não é o pastor, o problema não é um irmão ou uma irmã que vai nos ver de bermuda ou sem camisa. O problema é Jesus Cristo. Lá em Provérbios 15, versículo 3, diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Então Deus, ele vê tudo. Deus, ele é onisciente, ele sabe tudo, é onipresente, ele está em todo lugar. Então Jesus está na minha vida, Jesus está na vida do cristão. Por respeito a Jesus, não convém isto. Me faz lembrar uma certa vez que eu fui com o meu concunhado a um quartel. Ele queria falar com o irmão dele, que era sargento daquele determinado quartel. E chegando na portaria, nós fomos recebidos por um soldado, um recepcionista, e ele nos pediu que meu concunhado não poderia entrar para ir ver o irmão dele, para ir visitá-lo. Mas eu podia entrar porque eu estava com calça e camisa de manga, e ele estava de bermuda. E por ele estar de bermuda, ele não pôde entrar no quartel para visitar o irmão dele. Desta forma eu entendi que as autoridades, elas são dignas de respeito. E parece que para muitos, uma pessoa estar de bermuda não é falta de respeito, não é coisa vergonhosa. Mas por que as autoridades são respeitadas? Como diz lá em Romanos capítulo 13, versículo 7, a quem é digno de honra, devemos honrá-lo. A quem é digno de respeito, devemos respeitá-lo. Então as autoridades, elas são dignas de respeito. Então um homem tem que ser respeitado, não pode ser visitado por outro homem, mesmo sendo família, mesmo sendo um parente íntimo, um irmão de sangue, não pode visitar o próprio irmão porque estava de bermuda. Então há uma necessidade de respeito às autoridades. Não se entra em qualquer lugar de bermuda, nem de camiseta regata. Não se entra em uma delegacia de camiseta regata, nem de bermuda. Não se entra diante de um juiz, numa audiência jurídica, de bermuda e de camiseta regata. É proibido. Por quê? Por respeito à autoridade, por respeito ao juiz, a uma autoridade. Então nós devemos respeitar as autoridades. E a autoridade de Jesus Cristo? Malaquias capítulo 1, versículo 6, tem um versículo aqui que nos faz meditar aqui um pouco, que diz assim: o filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Então, se um servo honra o seu senhor, a um patrão, ninguém pode chegar numa empresa para trabalhar sem o uniforme exigido pela norma da empresa, pelo padrão da empresa. Muitas pessoas se sujeitam a se vestirem de acordo com o patrão manda, como a empresa manda. Um soldado, ele se veste da forma, quando está em serviço,
de forma onde a lei obriga, onde o costume do exército obriga, exige. Então, para se identificar um soldado, ele tem que estar com um uniforme de polícia, de soldado. Para se identificar uma enfermeira, um médico, tem que estar com um uniforme de médico, de enfermeira. Para se identificar um bombeiro, se identifica pelas vestes. Para se identificar uma prostituta em um ponto de prostituição, não é difícil de se identificar, porque as vestes que ela se apresenta é veste de prostituta. Como diz lá em Provérbios capítulo 7, versículo 10, que são vestes de prostitutas. Homem também, para se identificar, um homem, ele tem que estar de acordo da maneira que ele se veste, é que ele se identifica. Então, para se identificar um cristão, ele também tem que estar com vestes de cristãos, vestes santas, vestes que têm respeito ao seu próximo. Não se pode entrar numa casa de família sem camisa, é falta de respeito. Mas por quê? Não pode se entrar de bermuda em determinados lugares? Em muitos lugares está escrito a placa, proibido entrar sem camisa. Por quê? Porque é falta de respeito. Então, está diante da presença do Rei da Glória, do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis, do General dos Generais. É preciso haver um respeito, é preciso haver vergonha, como Pedro teve vergonha em João 21:7. Pedro pulou na água porque estava nu, estava com roupa indecente. Então o cristão, ele deve respeitar a presença de Deus. Continuando aqui, nós encontramos aqui no livro de João, capítulo 16, versículo 8, que diz que o Espírito Santo, ele convence o homem do juízo, da justiça e do pecado. Então nos traz aqui o entendimento que o Espírito Santo é aquele que ensina, é aquele que mostra, é aquele que revela a vontade de Deus, é aquele que ensina a palavra de Deus. O Espírito Santo é aquele que transforma o velho homem em uma nova criatura. O Espírito Santo é aquele que transforma um prostituto em um homem fiel à sua esposa. O Espírito Santo é aquele que transforma uma prostituta, uma mulher vulgar, numa mulher decente, numa mulher santa, num instrumento para ser usado por Deus. O Espírito Santo é aquele que transforma o caráter, que dá vergonha, que dá modéstia, que dá pudor, que dá senso. Imagina o comportamento de uma pessoa sensual, um homem ou uma mulher, no meio das ruas. A Bíblia diz, lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Lá em Mateus, capítulo 5, versículo 28, está dizendo, se um homem olhar numa mulher e cobiçá-la em seu coração, já cometeu adultério com ela. Então, o que acontece? Uma mulher, quando ela anda seminua, o homem, quando olha na nudez de uma mulher que a cobiça, ele está adulterando. Então esta mulher se torna uma mulher maligna, porque ela está levando muitos homens ao inferno por cobiçá-la. E ela, se achando que é bela, que é bonita, que é atraente, vive provocando os homens nas ruas. E muitos maridos, às vezes cristãos, não têm a vergonha, não têm o temor a Deus, não têm o entendimento de cuidar da sua esposa, de ser o sacerdote do lar, de orientá-la, de corrigi-la, de amar não somente a sua vida física, a sua companheira, mas também amar a alma dela. Uma mulher cristã, ela tem que se vestir diferente. Uma mulher cristã precisa de um sacerdote no lar. E uma mulher que não tem marido, ela também deve se comportar como uma mulher cristã, pelo tratamento do Espírito Santo, que ele gera de novo, ele transforma uma pessoa. Então o Espírito Santo é aquele que convence o homem. E se uma pessoa que se identifica como cristão e não foi regenerado, não foi transformado pelo Espírito Santo, está faltando alguma coisa nele. Se o Espírito Santo não mudar um ser humano, se o Espírito Santo não santificar um ser humano, se o homem que se identifica como cristão não se deixar ser levado pelo Espírito Santo, não se deixar ser guiado pelo Espírito Santo, como fala em Romanos 8,14, que os verdadeiros filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então o homem e a mulher, ele tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo não transformar, ninguém mais é capaz de transformar. Se um cristão não se deixar levar pela palavra de Deus, não se deixar se santificar, não se deixar ser transformado, ninguém mais pode transformar. Nem se o Espírito Santo, se a palavra de Deus, se a voz de Deus falando em nossos corações, nos corrigindo, dizendo que muitas vezes está errado a maneira de se vestir. Muitas vezes a pessoa escuta Deus falar, mas não dá valor ao que Deus tem falado.
E o Espírito Santo está trabalhando, está tentando restaurar, está tentando corrigir, está tentando transformar. Mas se não for transformado pelo Espírito Santo, pela voz do Espírito Santo, naquele grande dia, não vai ter direito a entrar nas portas do céu. Não pode ser transformado aqui na terra para poder ter o direito de entrar nos céus pelas portas. Então, o que nós estamos falando aqui, para muitos pode ser ultrapassado, mas eu quero dizer que o Jesus Cristo, que nós pregamos, o Jesus Cristo Salvador, que virá para arrebatar a igreja, para morar no céu, Hebreus 13, versículo 8, diz que Ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Então, queremos trazer aqui um alerta, para que nós cristãos venhamos nos santificarmos, venhamos vivermos para Cristo, para poder termos direito a entrar nos céus pelas portas. Continuando aqui a nossa reflexão, entendemos que Deus merece respeito. E nos surge aqui uma pergunta. Você, cristão, você, pastor, você, obreiro, você, irmã, onde você aprendeu a se vestir? Você aprendeu a se vestir com as pessoas do mundo? Você aprendeu a se vestir pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, ou você aprendeu a viver, a se vestir da forma que você acha, que você pensa que está bom, que você acha que está correto? O cristão, ele não aprende consigo só. O cristão não aprende com o mundo. O cristão não aprende com amigos. O cristão não segue o exemplo da cantora fulana, famosa, que se veste de qualquer jeito e é usada. Queremos dizer aqui que o Espírito Santo pode usar pelos dons, mas salvação precisa-se de santidade, como diz lá em Hebreus 12, 14, que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então muitos estão pregando a palavra de Deus, muitos estão louvando bonito, tem vozes bonitas, tem dom, tem letra bonita, tem graça para pregar, mas não tem salvação da sua alma, porque os dons não garantem salvação. Pregar bonito, cantar bonito, não garante salvação. Então nós precisamos aprender com o Espírito Santo e com a palavra de Deus, ser guiado pelo Espírito Santo, ser transformado pelo Espírito Santo. Nós temos aqui também no livro de Êxodo 28, versículo 2, falando que as vestes dos sacerdotes eram vestes sagradas, pastores, roupas de pastores, roupas do ungido. É ungido de Deus. O ungido de Deus, ele vive como ungido. Ele fala como ungido, ele ensina como ungido, e o ungido ele é transformado pela palavra. O ungido de Deus, ele é ungido pelo Espírito Santo, pelo próprio Deus, para ser usado para alimentar a igreja, para edificar a igreja, para corrigir a igreja. Mas lá em 1 Pedro, capítulo 5, está dizendo que o presbítero ele deve ser exemplo para o rebanho. Não só o presbítero, como o diácono, como membro, como a irmã, como a regente. Estávamos em uma certa determinada igreja que a regente da mocidade estava com uma roupa tão indecente, uma calça jeans branca, colada no corpo, uma jovem com um corpo provocante, diante do grupo, regendo de uma forma irreverente, de uma forma desrespeitosa para com Deus, desrespeitosa para com a igreja, desrespeitosa para com as irmãs, porque os esposos das irmãs, muitos não estavam resistindo e estavam olhando, cobiçando. Então não convém. Roupa de cristão é roupa decente, com pudor, que não chama atenção, nem desperta um apetite sexual. O homem de bermuda, ele muitas vezes pergunta, mas como é que pode? Uma mulher pode mostrar a batata da perna, o homem não. Mas a Bíblia nos diz em 1 Coríntios capítulo 11 que o homem é a glória de Deus e a mulher é a glória do homem. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 7 ao 9. Queremos ler aqui com a igreja, queremos ler aqui com os irmãos, para nossa reflexão aqui, que diz assim, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 7 diz assim: o varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do varão, porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão, porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Então, primeiro Deus fez o homem,
Depois Deus fez a mulher para servir de companheira e auxiliadora para o homem. Mas o homem foi imagem e semelhança de Deus. O homem foi criado para ser a imagem de Deus. O homem é o cabeça, o homem é o sacerdote, o homem é o líder. Deus levantou o homem para ser o líder da sua casa, o líder da igreja. Mas hoje, nos últimos dias, está acontecendo tanta coisa que vai contra a palavra de Deus, que não tem fundamento na palavra de Deus, mas muitos estão fazendo a obra, mulheres intituladas pastoras, mas a Bíblia não tem fundamento para dizer que a mulher pode ser pastora. Mas não importa, o importante é naquele grande dia. Deixa que pregue e fale de Jesus, não importa por ganância, por dinheiro, por exaltação, por glória, por falta de conhecimento. O importante é que se pregue a Cristo, o Salvador. Mas naquele grande dia, muitos serão surpreendidos. Como diz lá em Mateus capítulo 7, versículo 21 ou 23, Jesus dirá assim: afastai de mim que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Então estamos aqui não para condenar, não para acusar, não para perseguir, mas para mostrar a palavra de Deus enquanto há tempo, para que naquele grande dia não venha se ficar confundido, decepcionado, procurando entrar no céu e as portas estarem fechadas, como lá em Mateus 25 fala das 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. As prudentes, elas tinham compromissos com Deus, elas se santificavam, guardavam a palavra. O segredo do evangelho, o segredo do cristianismo, o segredo da igreja não é cantar bonito, não é expulsar demônio, não é pregar bonito, não é ganhar almas. O valor da igreja na vida de um cristão é guardar a palavra de Deus, como está escrito. Apesar que hoje está tendo tanta revolução, tanta rebelião contra a verdade do evangelho, contra a palavra, que muitos estão confusos. Mas uma vida de oração, uma vida de consagração, uma vida de jejum, uma vida de humildade diante de Deus, uma vida de leitura da palavra de Deus, orienta o cristão rumo ao céu. Então estamos aqui também diante aqui de 2 Pedro capítulo 2, versículo 14, que diz que muitos pastores, muitos líderes têm olhares adúlteros, homens que cobiçam, homens líderes da igreja que dizem que roupas mundanas não tem problema, Deus não vai condenar ninguém ao inferno por causa de uma roupa. Mas este tal, ele tem um olhar adúltero, porque um homem cheio do Espírito Santo, ele reprova a carnalidade, ele reprova o mundanismo, ele reprova a imoralidade. Ele reprova um homem cheio do Espírito Santo, ele reprova uma mulher despertar o apetite sexual nos homens nas ruas por causa das vestes. Então há uma necessidade do homem de Deus ele ser exemplo. Lá em Hebreus capítulo 3, versículo 7 e 17, está dizendo para nós seguirmos, obedecermos e honrarmos os nossos líderes, nossos pastores, mas também devemos observar a maneira que ele vive. Está lá em Hebreus 13, versículos 7 e o 17. Devemos tomar cuidado com os pastores liberais, pastores carnais, pastores cegos espiritualmente. A Bíblia diz que se um cego guia outro cego, os dois cairão no mesmo buraco. Então, cuidado onde você está colocando a sua alma. Está confiando a sua alma na mão de quem? Coloque a sua alma na mão do Espírito Santo, nas mãos de Jesus, e procure alimentar a sua alma, nossas almas, com a palavra de Deus, que esta sim é a palavra de vida eterna. Quem guarda esta palavra permanece para sempre. Mas quem vive segundo a concupiscência do mundo, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, como fala lá em 1 João capítulo 2, versículo 15 até o 17, está dizendo que este não permanecerá para sempre, mas o que guarda a palavra de Deus, ele permanecerá para todo sempre no céu de glória. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 19, está dizendo... Capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, de 1 ao 9, está falando dos homens corruptos dos últimos dias, onde igrejas aceitam vestes de qualquer jeito, não tem problema. Eles são amigos dos deleites, amigos da carnalidade, inimigos dos verdadeiros. Ele aprova o errado e reprova o que é certo, como diz em Isaías 5, versículo 20. Ai dos tais que reprovam o que é certo e aprovam o que é errado. Devemos ler também 2 Pedro, capítulo 2, capítulo 3, para nós vermos como os falsos mestres, falsos líderes, eles estão operando no meio das igrejas. Devemos olhar a palavra de Deus. A mulher, ela é a glória do homem. As roupas da mulher cristã, está lá em 1 Timóteo 2,9.
Mateus 5,28, a mulher maligna, ela provoca os homens nas ruas. Nós somos embaixadores de Cristo. Paulo disse em Efésios capítulo 6, versículo 20, que ele era embaixador de Sião, embaixador de Cristo, embaixador do céu. Embaixador significa ser representante de alguma coisa, de algum país. E o cristão, ele é representante do céu. E no céu não há impureza, no céu não há imoralidade, no céu não entra pessoas que se trajam com trajes indecentes, trajes imorais e com vestes sem pudor. Atos 1, versículo 8 diz que nós somos testemunhas de Cristo. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus.